eu me chamo Suzana e nós somos o Tropa de Elite de Jesus, um ministério muito poderoso que nasceu no coração do Pai, comprometido com a palavra e a verdade que é Cristo, comprometido em ajudar as pessoas a serem destravadas, a fluírem naquilo que foram chamados para fluir. Um ministério que foi chamado para preparar o caminho do Senhor, para endireitar as veredas, porque muito em breve ele vem, amém? Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online, pela plataforma Zoom, e nós temos encontros de ensino também todas as terças, que é o EFATAC, que é o que está acontecendo hoje, e além disso, nós temos muitas outras programações na nossa agenda semanal. Então, convido você a acessar nossas redes sociais, entre em contato conosco ou fazer parte também, amém? Esse é o nosso 7º e último encontro desse estudo, né, que é o Graça e Reino da Paternidade ao Noivado. Nós fizemos uma belíssima trajetória, desde a eternidade, a fundação do mundo, o plano de salvação, nós passamos pela graça transformadora, pela graça salvadora, nós compreendemos sobre o reino presente, sobre a sua manifestação futura, vindoura, né? E nos últimos encontros nós falamos também sobre as 70 semanas do livro de Daniel, que aconteceu desde a saída da ordem da construção do templo, que foram 49 anos, até a morte e ressurreição de Cristo, que foram mais 434 anos, completando aí 69 semanas. Nós vimos que está faltando a última semana e o relógio parou, né? Iniciou, então, o período da graça, que é o período da igreja, e que é o período que nós estamos vivendo hoje, encerrando essa era. Na completude dos gentios, vem o arrebatamento dos crentes vencedores, né? Daqueles crentes que perderam a sua vida para ganhar o reino. Esse é o arrebatamento dos vencedores. Como diz em Lucas 17:33, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Isso significa o início da última semana, significa o arrebatamento dos crentes vencedores. Acontece antes da grande tribulação. Acontece ali, vai ser o sinal para o início de todas as coisas, o sinal do fim de todas as coisas. O arrebatamento, ele não é a mesma coisa que a volta de Jesus, né? Quando acontece o arrebatamento, o relógio ele volta a funcionar, e aí muda todo aquele cenário que a gente viu no início. O foco volta a ser os judeus, né? Lembra que a gente viu que eles tinham ficado em off, o Senhor estava trabalhando em cima da igreja, né? Então, os fatos, agora, a partir desse tempo, ele volta a ser os judeus. Então, todas as coisas, a partir desse arrebatamento dos crentes vencedores, que será ali o período da tribulação, né, os últimos 7 anos, eles passam a acontecer a partir de Jerusalém. Lembra que a gente viu sobre o templo, a construção do templo, né? Então, na última semana, que é esses últimos 7 anos, que é a última semana faltante ali, ou seja, para completar aquelas 70 semanas que está no livro de Daniel, será para o anticristo fazer uma firme aliança com o povo de Israel, como fala em Daniel 9:27. E só para constar aqui, para mostrar as maravilhas, os mistérios da palavra de Deus, como ela é revelada para tempo e tempos, né? Veja só. Não sei se alguém aqui nasceu mais ou menos em 1967. Alguém aqui nasceu em 67 ou 70? A minha mãe, por exemplo, ela nasceu em 1948, exatamente em 14 de maio de 1948. Exatamente no dia que a minha mãe nasceu, Israel foi restaurada como nação, né? E em 1967, há pouco tempo atrás, né? Na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou Jerusalém, que voltou a ser capital do povo judeu. Então, se eu não me engano, eles tiveram que vencer mais ou menos uns 5 exércitos ali. Então, até esse período, ficaria difícil da gente compreender, das pessoas entenderem sobre a profecia de Daniel, porque nem a nação de Israel existia ainda, né? Então, quando olhamos algo nas Escrituras, de algo que diz que vai acontecer, e parece loucura, pode parecer realmente, mas vai acontecer sim. Porque se você olhar, se as pessoas fossem olhar o que estava escrito em Daniel, nunca ia acontecer.
né? Mas agora, 1967 foi que as coisas começaram a fazer sentido sobre essa profecia. Então, não se preocupe com o que você não está vendo ainda. Não se preocupe em como Deus vai fazer aquilo que está escrito. Mas se preocupe em você estar pronto para aquilo que você está lendo. Se preocupe em você estar pronto para quando Ele fizer. Amém? Então, quando os últimos 7 anos iniciam, vai haver um tempo de paz, de bonança, que são os primeiros 3 anos e meio. Por quê? Porque o anticristo ele fará uma aliança com o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Esse tempo de paz é para os judeus, né? Para o povo restante, para todo aquele que se aliançar com ele naquele momento, com o governo dele, com o sistema do anticristo. A igreja, desde a sua existência, ela nunca teve paz, ela nunca esteve em período de paz. Existem tempos em que fica um pouco mais calmo, mas sempre períodos que se intensificam mais, mas ela sempre foi perseguida, ela sempre viveu em tribulação, desde a vinda de Jesus à Terra até os dias atuais. Nós aqui, na parte em que nós vivemos, nós não percebemos tanto, porque não há tanto, né? Não há tanto perseguição, pelo menos ainda. Mas ela sempre foi perseguida, inclusive por ela mesma. Católicos contra protestantes, protestante contra católicos, católicos e protestantes contra os anabatistas. Então, sempre houve perseguições. Nós sabemos que existem nações que proíbem o nome de Cristo, a entrada de Bíblia, né? Que existem leis que permitem a tortura, a decapitação, a morte de cristãos confessos. Então, quando chegar esse período da bonança, não vai ser diferente, eles vão continuar nessa perseguição dos cristãos. E eles vão enganar muitas pessoas, né? Então, por quê? Porque qual é o papel do anticristo? O papel do anticristo é tentar convencer as pessoas de que ele é o enviado de Deus que todos aguardavam, que ele é o maravilhoso, né? Só que na metade desses 7 anos, o que ele faz? Ele vai colocar os planos dele em ação, e aí vai haver 3 anos e meio de um tempo muito ruim, porque ele cancela tudo aquilo que ele está fazendo de bonzinho ali, ele começa a mudar todos os planos dele. E aí começa um tempo terrível de tribulação, de perseguição, de guerra, de muita morte, de calamidades sobrenaturais, né? Também vem as calamidades sobrenaturais da parte do Senhor, que o sol fica escuro, a lua fica de sangue, morte como nunca se viu antes. A Bíblia diz em Mateus 24, 21, que haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, nesses 3 anos e meio, nunca houve e nunca haverá, diz a Bíblia, tempos tão terríveis como será a grande tribulação. E é importante a gente entender a diferença, inclusive, sobre o rapto, né, sobre o arrebatamento e a segunda vinda. A primeira diferença é que no arrebatamento dos crentes vencedores, né, daqueles crentes que não passarão pela grande tribulação, é que Jesus não vem à terra. Cristo não vai ser visto da terra. Alguns crentes é que serão levados pelo Senhor para o trono de Deus. Na segunda vinda, Jesus vem e fica. Então, o que marca o início da última semana, né, dos 7 anos, são alguns crentes, não todos, sendo levados da terra para o trono de Deus. É o sumiço, é o rapto, é o arrebatamento dos crentes vencedores. Porém, esse não é um fenômeno anunciado, ele é secreto, nem todos vão perceber, nem todos vão ver o que está acontecendo. Então, partindo disso, o anticristo faz uma aliança com o povo de Israel. É liberado o anticristo de operar na terra, né? Como a gente viu no último encontro. Então, o que marca o final dessa semana, desses 7 anos, é Cristo vindo do céu com esses crentes vencedores para a terra. Então, antes da grande tribulação, os crentes vão, e no final da grande tribulação, eles vêm com Cristo, né? A gente vai ver alguns textos, então. A gente pode, se você tem a sua Bíblia e você quiser acompanhar o livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, eu vou ler. Jesus, ele, depois de ter ressuscitado, ele teve 40 dias com os discípulos. Então, ele ensina, ele fala coisas a respeito do reino de Deus, né? E chega um momento em que ele foi assunto, em que ele subiu aos céus. Isso ocorreu diante dos olhos de todos que estavam ali. E esses primeiros versículos aqui, Lucas está narrando o ocorrido para Teófilo, uma carta que ele escreve. Então, vamos ler ali.
Versículo 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por o espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, vamos começar entendendo primeiro sobre a palavra céu, né? A Bíblia ela fala algumas vezes sobre céu e às vezes sobre céus. Nós já sabemos que, pela palavra de Deus, que existe pelo menos 3 céus. Onde a gente vê isso? No livro de 2 Coríntios, ali, no capítulo 12, versículo 2, Paulo diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que um homem, que nós acreditamos que foi ele mesmo, né, foi arrebatado ao 3º céu. O primeiro céu é chamado de céu dos homens. É esse céu que nós enxergamos. O segundo céu é chamado de céu dos espíritos, ou regiões celestiais, céu dos demônios, né? Ali que eles ficam, esse é o segundo céu. E o terceiro céu é o céu dos céus, é o céu de Deus, é o mais alto dos céus, onde Deus habita, né? E só para título de curiosidade, esses céus eles têm nomes teológicos também, né? Nos estudos aí. O primeiro céu é o aurânio, o segundo céu é o mesorânio, e o terceiro céu é o eporâneo. Só para você ficar sabendo mesmo, né? Se você já ouvir esses nomes em algum momento, você vai saber quais são os céus aí. Então, a gente vai ver aqui textos que mostram essa diferença de céu e céus. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, ele diz, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, ali entre 7 e 8, ele fala céu e céus. Versículo 12 de Apocalipse, capítulo 12, também fala, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, se a Bíblia falar sobre um céu, independente de qual seja, ela vai falar céu no singular. E se a Bíblia quiser falar de mais de um céu, seja 2 ou 3, ela vai falar céus no plural. Amém? Apocalipse 21, versículo 1, ele diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, aqui você pode perceber que é o primeiro céu, né? Um novo céu. Nesse texto de Atos, fala de céu no singular e narra o momento em que Jesus foi ao céu. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto, quando ele subiu, uma nuvem o recebeu, até que Jesus foi ocultado dos olhos deles, daqueles que estavam ali vendo ele subir. Os 2 homens, a gente sabe que são anjos, né? E o versículo 11, ele tem uma chave ali. Ele fala assim como, que significa da mesma maneira, igualmente, do mesmo modo, do mesmo jeito, né? Então, Jesus virá
da mesma maneira que ele foi. É isso que o texto está dizendo ali. Da mesma maneira que ele subiu, da mesma maneira ele virá. Então, nós precisamos saber como que ele foi. Assim, o texto diz ali que ele subiu e foi ocultado aos olhos dos que viram ele subir. O versículo 12, na sequência do texto, nós não lemos, mas na sequência do texto diz que depois que aconteceu, os discípulos desceram do Monte das Oliveiras. Então, nós sabemos que eles estavam no Monte das Oliveiras. Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Então, nós já sabemos que Jesus voltará no Monte das Oliveiras. Não será no Brasil, não será na Europa, não será nos Estados Unidos, mas todo olho verá. Jesus, ele sobe em dois aspectos, ou duas fases, né? A primeira fase, Atos, nos dá a resposta. Ele sobe e uma nuvem o recebe. Quando ele sobe, a nuvem o oculta de quem está na terra. A segunda fase, ele vai da nuvem para o céu. Quem está embaixo não vê mais, mas quem está em cima vê ele chegando. E a gente vê esse registro no livro de Daniel, no capítulo 7. Ele fala assim, Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então, aqui são as visões que Daniel teve, né? Quando ele fala ali, filho do homem, a gente já sabe, até pela descrição, né, do texto, que é Jesus Cristo. E ancião de dias, ele está falando de Deus, Deus Pai. Então, ele vinha até Deus. O texto diz que aquele que estava subindo vinha até Deus. É sinal de que ele está subindo e não descendo, né? Essa palavra vinha, ou de repente na sua Bíblia fala veio ou vindo, nas nuvens, ela mostra que Jesus estava vindo até onde ele estava, não estava indo, estava vindo até onde ele estava. Então, ele estava olhando, Daniel estava olhando de cima. Ou seja, Daniel foi arrebatado aos céus em espírito quando ele teve essa visão. Então, Daniel, ele está no céu, em visão ou em sonho, né? Em espírito, e na hora que Jesus está chegando, ele está vendo essa cena. Daniel, ele registra da nuvem para cima, onde já não se vê mais na terra. Se Daniel estivesse olhando da terra, como os outros, ele teria dito indo, né? Indo, ia, foi, né? E eis que ia nas nuvens. Mas não, ele disse eis que vindo nas nuvens. Além disso, obviamente, Daniel estava no céu, porque ele vê o trono de Deus, ele dá detalhes ali, né? Então, agora a gente vai usar uns desenhos muito profissionais aqui para a gente entender, para a gente entender aqui o estudo. Cristo, ele está no Monte das Oliveiras com seus discípulos, ok? E aí, o que acontece? Ele subiu ao céu. E aí, sendo recebido por uma nuvem. Olha que bonitinho, né? Ele vai subindo na nuvem. Até que ele começou a sumir de quem olhava da terra, e ninguém mais vê, né? Da nuvem para cima, Daniel registra esse momento, que é da nuvem até os céus. Então, primeira fase, subiu ao céu até a nuvem, segunda fase, da nuvem aos céus, ok? Como que será a volta de Cristo? Primeira fase, dos céus até a nuvem, segunda fase, da nuvem. Primeira fase, dos céus até a nuvem, segunda fase, da nuvem até a terra, e ele voltará no Monte das Oliveiras. Então, agora a gente vai entender. O arrebatamento dos crentes vencedores é antes da grande tribulação. A volta de Cristo é após a última semana de Daniel, é no fim da grande tribulação. Vamos ver alguns textos ali, no último encontro a gente viu alguns textos para entender sobre o arrebatamento, né? Então a gente vai ver alguns aqui também. Nós vimos, por exemplo, Apocalipse 3:10, que fala sobre o arrebatamento, né? Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir, ou da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra.
Então, como você perseverou, eu te guardarei da grande tribulação. Ou seja, existe um povo que será livre da grande tribulação. Guardou a palavra de Deus, com perseverança vai ser livre. Outro texto, ele fala de Lucas 21, 34, 36, também fala do arrebatamento, ele diz: e tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados, com excesso de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, e vigiai, pois orando sempre para que sejais considerados dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse a gente também viu. A gente viu também que esse texto, a gente aprendeu sobre os prazeres, né? Que fala sobre embriaguez e a glutonaria são os prazeres dessa vida, mas que há um grupo de pessoas que serão dignos de ser livre das coisas que vão acontecer, que é a grande tribulação. Quando essas coisas acontecerem, um grupo de pessoas não vai passar por isso, porque estará em pé diante do Filho do Homem. Esses versículos, eles mostram que não são todos os crentes que vão passar pela grande tribulação. Nem todo crente vai passar pela grande tribulação, como também não será todo crente que vai ser arrebatado nesse momento. Só os que perseverarem. Alguns serão livres e outros enfrentarão a grande tribulação. Então, a gente pode ver também um versículo da volta de Jesus. Mateus 24, do 29 ao 30, ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Olha o que a gente leu ali em Atos, né? Com poder e grande glória. Do versículo 15 ao 28, ele fala sobre a grande tribulação. E no 29, ele começa dizendo: e logo depois da aflição, da grande tribulação. Então, mostra que a aflição vem primeiro. E aí depois o sol, né, aparecerá no céu, os sinais do Filho do Homem. As tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, nação de Israel e a Terra Santa. Quando Cristo voltar, todas as tribos de Israel se arrependerão e lamentarão. A gente vê isso em Zacarias, capítulo 12, do 10 ao 11. Fala sobre a volta de Jesus. Ele fala assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Esse é aquele momento que nós falamos também, que nós vimos que será um momento muito triste, que é quando os judeus vão compreender que rejeitaram o Messias. Um dos momentos, né? Outro texto é Apocalipse 1:7, que fala também sobre a volta, que ele diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa é a volta do nosso Cristo, voltando nas nuvens. Amém? Nós vimos também no último encontro sobre Mateus 24, versículo 44, ele também fala sobre arrebatamento, ele diz: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, Apocalipse 16:15 também fala sobre arrebatamento. Eis que venho como vem o ladrão, isso a gente também viu. E bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Apocalipse 3:3 também fala sobre o arrebatamento. Lembrando que quando a Bíblia ensina sobre essas coisas, ela está falando para crente, para a sua igreja, para toda a sua família, né? para o corpo de Cristo, especialmente em Apocalipse, que foi escrita para a igreja, né? E que o não convertido não entende nada. Se você der... A gente já tem dificuldade, imagina uma pessoa, né, que não conhece a Cristo ler Apocalipse. Então, o que a gente está vendo nesse momento são textos com as diferenças
entre o arrebatamento dos crentes vencedores e a volta de Cristo, amém? Então, vamos lá. Outro texto que a gente viu também sobre o rapto é Marcos 13, 32, que ele fala, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Não existe data nem hora marcada para o início do fim. Não acredite quando ouvir, né? Você ouvir alguém trazendo data, ter alguma especulação, sensacionalismo. Não acredite, né? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Outro texto, Mateus 24, 32 e 33, ele diz: Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando você vê todas essas coisas acontecendo, sabei que ele está próximo, ele está às portas. Então, começa a ter sinais, né, para ele. Aqui ele não quer dizer que Jesus virá no verão, né? Durante muito tempo, as pessoas, algumas igrejas pensavam que ele viria no verão porque havia uma comparação, mas não é isso. Ele está dando sinais sobre o tempo, né? A figueira, ela anuncia o verão, igualmente essas coisas, que coisa? As coisas que ele foi falando ali no início do capítulo 24, que eram sinais do fim dos tempos, né? Então, essas coisas anunciam que está perto o fim, são sinais. Aí a gente pula para o versículo 37 ali, ele diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Olha só, Deus disse para Noé que viria o dilúvio, né? E mandou que ele construísse a arca, certo? Pedro diz que Noé era o pregador da justiça. Por quê? Porque enquanto ele construía a arca, ele pregava. Ele anunciava o que viria. A todo aquele que quisesse ouvir, ele pregava. Só que Noé, ele não sabia quando viria o dilúvio. Ele anunciava e ele construía. E Noé foi dado como doido no tempo dele, como nós, nos nossos tempos. Porque nós estamos pregando que Jesus vai voltar. Mas quando? Nós não sabemos. Mas nós continuamos pregando e continuamos buscando o seu dia, ansiando pelo seu dia. Nós não sabemos. Mas nós estamos construindo a nossa arca. Amém? Quantas pessoas a gente já escutou dizer: ah, vocês sempre falam que Jesus vai voltar, mas ele não voltou. Há quanto tempo as pessoas falam isso, né? E a mesma coisa aconteceu com Noé. Quanto tempo ele ficou construindo e as pessoas chamando ele de doido? Doidos como Noé nós somos. Imagina Noé construindo a arca. Será que é hoje que vai vir o dilúvio? Será que é hoje? Imagina depois de pronto. Será que chegou a hora? E olha o que diz em Gênesis 7. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que tu és justo diante de mim nessa geração. Aí, pulando ali para o 4, ele diz: Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Quando Noé entra na arca, ainda não estava chovendo. Ou seja, quando Noé entra na arca, ainda não vem o fim. E aí, olha o versículo 7, ele diz: Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher, a mulher de seus filhos, por causa da água do dilúvio. Dos animais limpos, animais que não são limpos, das aves, todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho, fêmea, como Deus ordena. E aí o versículo 7 ele diz, versículo 10 ele diz: E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, que é o juízo, né? Depois que Noé entrou na arca, passam 7 dias, e daí é que vem o fim. Ele fica dentro da arca durante 7 dias, e só depois é que vem o fim de todas as coisas. Só depois que vem o dilúvio. Isso tipifica a última semana de Daniel. Como que foi nos dias de Noé? Como era a geração de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, os prazeres da carne, a glutonaria, bebedeira, perversão sexual. A Bíblia diz ali no versículo 39 de Mateus 24 que as pessoas não perceberam nada até que veio o dilúvio.
Olha o rapto aí, olha o arrebatamento aí. As pessoas não percebem nada, daqui a pouco os vencedores somem. Mas tinha no meio daquela geração perversa, né? Tinha um justo que entrou na arca. Na nossa geração também vai ter um justo, vai ter os justos que vão entrar nessa arca. Né? E vão ficar 7 anos, que o dele era 7 dias, o nosso é 7 anos na arca celestial, até que o fim venha. Esses que serão levados vão reinar, vão ser protegidos dos 7 anos da grande tribulação, dos 3 anos e meio e dos 3 anos e meio. Outra coisa que se observa na vida de Noé, em paralelo à nossa vida, é que o dilúvio ele só veio depois que Noé terminou a arca, ou seja, ele terminou a missão. Nós temos uma missão, né? A igreja tem uma missão. Quando terminarmos a nossa missão, ele virá. Então, relembrando aqui, o rapto, ninguém sabe quando será. Apocalipse 16:15 diz que ele virá como um ladrão. E aí destrava o anticristo, inicia os 7 anos, no fim da grande tribulação, vem a volta de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, nós temos uma informação. O arrebatamento não tem informação nenhuma de será e como será, não tem nada. Mas a volta de Cristo, nós temos informações. A Bíblia deixa fica a dica ali, por exemplo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 a 17, fala sobre a volta. Ele está falando sobre a vinda do Senhor. Versículo 15 diz: Dizemos, pois, isso a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então perceba que esses irão ao encontro de Jesus nos ares, eles não vão pro céu, eles não vão para o trono, eles vão ficar nas nuvens. E isso já é no final dos 7 anos. Jesus está voltando, os mortos são ressuscitados, os vivos são transformados e vão se encontrar nas nuvens com Cristo. Esse pessoal aqui é o que passou pela grande tribulação. É o restante da igreja, os que são crentes, mas não são os crentes vencedores, os que tiveram que passar pela grande tribulação. Os textos mostram que o arrebatamento dos crentes vencedores visa estarem diante do trono de Deus. Apocalipse 12:5 diz: Ela deu à luz um filho varão, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Apocalipse 7:9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Lucas 21:36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Paulo, porém, ele diz que os que forem arrebatados após a tribulação, para a vinda do Senhor, eles encontrarão o Senhor nos ares e não no trono. A igreja, ela, de um modo geral, ela acaba generalizando as verdades da palavra de Deus sobre isso. Ela torna superficial quando dizem que todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo e é arrebatado. De fato, é verdade, mas tem mais profundidade nisso. As escrituras, elas tratam de 2 arrebatamentos, ou 2 momentos, ou parcial, vamos entender melhor. Mas é uma parte da igreja antes da grande tribulação e outra parte após a grande tribulação. A primeira parte, que no arrebatamento, que nós chamamos de crentes vencedores, estarão diante do trono de Deus. A segunda parte, depois de passar pela grande tribulação, vai encontrar o Senhor nos ares. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vimos que o filho varão ele foi arrebatado para o trono, e esse fato acontece antes dos 1260 dias. São 2 eventos distintos. Um é o arrebatamento dos vencedores e o outro é o da maioria dos crentes para os ares. Um vai acontecer antes da grande tribulação, o outro depois da grande tribulação. O que vai acontecer antes não é precedido por sinais. É como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora. Já o arrebatamento que ocorrerá após a grande tribulação,
não será mistério, porque será precedido de uma série de sinais. Esse é um texto importante, porque ele fala sobre a trombeta, ali no versículo 16, que é o sinal da volta de Cristo. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, ele tem o mesmo texto, só que com outro detalhe. Ele fala, eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esses mortos aqui são os mortos crentes, né? O detalhe que a gente percebe nesse texto é que ele diz que essas coisas acontecerão no tocar da última trombeta. Então, para quem já leu Apocalipse, né, ou já passeou por ali, sabe que tem 7 selos, dentro do último selo tem 7 trombetas, e dentro da última trombeta tem 7 taças. A gente não vai entrar em detalhe nisso, né, mas a gente ainda vai ter um curso, eu acho, um estudo de Apocalipse aí mais para frente, talvez, e a gente vai conseguir esmiuçar mais. Os selos, eles são abertos. Aí, no último, tem as trombetas. As trombetas são tocadas uma a uma, numa sequência. Na última trombeta, as taças são derramadas. E a Bíblia diz que essas são as 7 taças da ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus será derramada sobre a terra, que é a descrição do juízo de Deus sobre o reino do anticristo, que vai ser no período que ele estará aqui, né? E mesmo aqueles crentes que não foram arrebatados como crentes vencedores, não estarão para esse momento do derramar da ira de Deus. A igreja que restou será arrebatada, será recolhida nesse momento. Por quê? Porque sobre o crente não pode mais recair a ira de Deus. Porque a ira de Deus, que deveria vir sobre nós, já foi derramada sobre Jesus, no sacrifício de sua oferta por nossas vidas. É por isso que só depois que Jesus recolhe a sua igreja, as taças são derramadas. E a gente consegue ver em 2 textos. 1 Tessalonicenses 1,10 diz, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E 1 Tessalonicenses 5,9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltando ali, nesse tempo, os mortos vão ser ressuscitados, os vivos transformados, e aí eles se encontram com o Senhor nos ares. E Jesus voltará no tocar da última trombeta, que é quando o Senhor vai ser revelado. Então, a gente vai recapitular novamente aqui. Arrebatamento dos crentes vencedores até o trono de Deus. Libera para o anticristo iniciar. Inicia a contagem dos últimos 7 anos. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, que é quando a igreja parcialmente, né, passa por ela durante a grande tribulação ali. Durante a grande tribulação, anticristo se opõe a Deus, persegue o povo de Deus, o diabo é lançado à terra, o falso profeta faz sinais e maravilhas, calamidades sobrenaturais, as 2 testemunhas pregam sobre Deus, que a gente acredita que seja Moisés e Elias, né? E aí, perto do fim da grande tribulação, antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra, o restante da igreja que estiver será arrebatado até os ares, e depois que a igreja for arrebatada para estar com o Senhor nos ares, Satanás, anticristo, falso profeta, esses aí, eles se ajuntarão para pelejarem contra Cristo e os seus crentes vencedores. E aí, então, ele virá. Cristo virá. E a segunda vinda, todo olho verá, conforme diz Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo os que transpassaram e todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele. Sim e amém. Mateus 24, 27 diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E no versículo 30 ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo, nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia. E aí será a batalha do Armagedon. Cristo vem com poder e glória. E aí acontece Apocalipse 19, do 11 ao 16, ele fala, um dos textos que eu acho mais lindos. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Então Cristo destrói o anticristo e seu exército, prende Satanás e lança no abismo, julga as nações, destrói a Babilônia, estabelece o reino milenar e restaura todas as coisas. Então, o propósito de Deus para a humanidade, né? A gente precisa entender que o propósito de Deus para a humanidade sempre foi ter uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua exclusiva propriedade, a noiva do Cordeiro. A salvação da humanidade, ela tem sido uma correção de rumo. Não foram criados para ser salvo do pecado. Nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para ser a noiva do Filho de Deus. E quando o Senhor voltar, é isso que vai ser alinhado. Se ainda não tiver, aqueles que não tiver, para que toda a sua igreja seja a noiva do Cordeiro. Para finalizar, então, a gente está terminando agora, eu quero ver o último texto aqui, Mateus 22, do 1 ao 14. Ele diz, de novo, é a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo com esta ordem, dizei aos convidados, eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o negócio, cada um cuidando da sua vida. E os outros, agarrando o servo, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Agora vá para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todo mundo que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram no caminho, pessoas boas, pessoas más, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E aí ele perguntou, amigo, como entraste aqui, sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, que nós já vimos o que é, né? Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse texto aqui ele tem muitos elementos para ser explorado, mas hoje a gente vai ver a reflexão de uma só apenas. Deus ele está preparando uma festa para o seu filho. Os convidados são os judeus, mas eles não quiseram. Eles maltrataram os servos do Senhor, que eram os profetas. Como esses convidados não eram dignos, então o Senhor incluiu outros convidados. Então agora poderia entrar de tudo, bons ou maus, desde que estivessem com suas vestes. Perceba agora, né? Antes os convidados eles não eram dignos, mas agora eles tinham que ter vestes nupciais. As vestes nós já vimos que representam as obras de justiça do crente. Essa parábola ela fala de uma festa de casamento. E o casamento, ele tinha 3 fases. Primeiro, o noivado, onde era acertado o compromisso dos noivos, né? Eles estavam comprometidos. Não existia um namoro. Havia o compromisso entre o noivo e a noiva, como um contrato, né? Um acerto. É quando a noiva começava uma preparação para o seu encontro futuro com o noivo. Depois vinha o casamento, que é quando ocorria, então, o encontro do noivo e da noiva, a cerimônia,
a efetivação desse casamento. E terceiro, a festa ou a bodas, né? Que era a celebração da união dos noivos. Assim é que aconteciam os casamentos. E eles duravam 7 dias a celebração deles. Isso aqui tipifica com a noiva de Cristo, com aquilo que virá. Primeiro noivado, onde nós estamos comprometidos com o noivo em ser a sua noiva pura, sua noiva adornada, sua noiva que aguarda, ávida pela volta, pela vinda, pela chegada do seu noivo, né? Depois o casamento, que é quando o noivo vem, encontra sua noiva, e só irá quem tiver as vestes nupciais. E depois a festa ou as bodas, que são 7 anos de festa no céu. Os 7 anos que estivermos como crentes vencedores recolhidos, será o tempo da boda com o noivo. As bodas do Cordeiro, e só vai participar quem tiver parte com Cristo. Os crentes vencedores. Apocalipse 22, 20 e 21 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.